Olá, senhoras e senhores, amigos, amigas, pessoas da minha essência. Eu quero dizer para vocês que eu estou no Brasil durante esse tempo dessa situação pandêmica. E aqui no Brasil eu conheci Rafael Hungria, que muito me alegrou. Ele tem um canal no YouTube e é através dele que eu fiquei sabendo sobre Ratanabá, aquela cidade do Brasil que está lá debaixo da Amazônia, que é a cidade que interessa a todos na realidade, aqueles que querem a Amazônia. Mas Rafael Hungria, ele faz estudos Dáquila, um grupo, e ele tem uma mente brilhante, eu admiro muitíssimo ele. Então um amigo me mandou esse vídeo dele, que ele diz aquilo realmente que eu tenho falado para todos vocês, mas aqui ele está resumindo em um único vídeo todas as verdades da vida. Todas as verdades que nós temos que pensar, analisar, conscientizar para despertar. Não se pode ignorar, não se pode não se conscientizar dessas realidades que ele fala claramente em um único vídeo, resumindo toda a história. Então eu peço que vocês escutem do início até o final, que vocês deem um like, que vocês mandem para os amigos todos, porque nós precisamos urgente que as pessoas tenham noção das verdades, das realidades da vida. Não podemos nos enganar mais. As pessoas não podem mais ficarem adormecidas. O planeta está indo para uma dimensão diferente dessa. Nós estamos indo para a quinta. Aqueles que não estiverem vibrando com a Terra, em harmonia, amor, fraternidade e todos aqueles sentimentos e adjetivos que eu sempre coloco, as pessoas irão sofrer consequências. Então, vamos ouvir na voz de Rafael Hungria um resumo da realidade para nós despertarmos, ok? Será que nós temos consciência de quem nós somos, onde estamos inseridos, que tipo de vida nós estamos vivendo nessa sociedade, neste mundo? Se a gente não tiver consciência de quem nós somos, onde nós estamos e o que estamos fazendo aqui, e até melhor, para onde vamos, né? Nós não vamos conseguir levar uma vida com um real objetivo. Nós vamos estar sempre perdidos, patinando, buscando um sentido em algo que não existe. E essa é a causa de todo o sofrimento. Se nós formos observar a humanidade, nós vamos perceber que grande parte da população no mundo inteiro, ela é escrava de um sistema que conduz a população dentro das regras impostas, dos ditames que eles estabeleceram. E este sistema, que tem o monopólio do poder no mundo, ele está presente e está por trás de várias instituições, não só governamentais, não só políticas, mas também religiosas. E muitas vezes nós acreditamos que aquilo que eles trazem para nós como solução na nossa vida é a única saída. E na verdade não é. Tudo faz parte de uma grande rede articulada de manipulação e controle da população, para que a humanidade continue vivendo dentro do mesmo estágio evolutivo, no mesmo padrão que eles querem. Existe sim um controle por trás de toda a estrutura social. Nós já falamos isso aqui em outros vídeos, né, em outras lives. E hoje nós vamos trazer um pouco a consciência para a nossa parte nisso tudo. Onde nós estamos, né? Então, se nós formos perceber, existe um grupo realmente de pessoas que se sentem poderosas, né? As pessoas que supostamente estão em cargos superiores dentro dos governos mundiais, dentro dos maiores patamares
de sucesso na vida que alguém pode alcançar só porque ela acha que ela tem muito dinheiro, ou ela está num cargo político, ou governamental, ou militar, ela acha que ela tem algum poder. Sendo que, na verdade, essas pessoas, elas ainda são escravas de um sistema e de um grupo que está muito acima delas. Um grupo que é muito mais antigo e presente aqui, nesse mundo em que vivemos, do que a gente imagina. E nós não temos nem conhecimento e noção de que grupo é esse, quem são essas pessoas, quem está por trás desse sistema. E esse tipo de ser humano, que não necessariamente são tão humanos assim, né? Eles controlam uma grande rede, uma estrutura piramidal de pessoas que supostamente têm um poder abaixo deles e que conseguem escravizar a população mundial. Este grupo de pessoas, eles mantêm dentro de uma agenda todo um processo que conduz a humanidade como um gado para os objetivos que eles querem, que é mantê-las numa posição de escrava, passiva, ou seja, submissa ao sistema que eles impuseram. Quem assistiu aquele filme Matrix vai entender mais ou menos como funciona a coisa. Agora, então quais estamos são esses atravessando três nessa tipos fase de seres humanos que a gente pode encontrar hoje na Terra, né? Vamos falar um pouco desse primeiro grupo, que são as pessoas submissas, os cordeirinhos, vamos dizer assim. Aquelas pessoas que aceitam qualquer coisa e seguem cegamente tudo que é passado para elas. Essas pessoas não questionam, elas não usam a razão, elas são movidas muitas vezes pela emoção, pelos desejos, pelos instintos, como animais realmente. E não usam a consciência, não se questionam, não fazem questão nem de saber onde elas estão e qual o propósito da vida delas. Elas são movidas por regras, por doutrinações, por leis, crenças religiosas, muitas vezes, que colocam ela dentro de um contexto, de um rótulo, e ela segue aquilo ali como um robô, vivendo uma vida mecânica, automatizada. E essas pessoas geralmente gostam de se sentir assim. Elas gostam de ser escravas, elas gostam de ser pau-mandadas. Não se questionam se elas têm realmente um valor maior do que aquilo que é imposto para elas. E é justamente através dessas pessoas, que é grande parte da população, que gostam de ser escravas, né, que surge esse outro grupo, que são essas pessoas perversas, essas pessoas que controlam, que percebem que existem pessoas submissas e têm um poder aparente sobre essas pessoas. Então elas construíram um sistema justamente para escravizar e dominar a mente, as emoções, a vida das pessoas, para que todas sigam num caminho, numa agenda, num propósito que eles determinaram. E essas pessoas não têm sentimentos, elas não estão preocupadas com a evolução da humanidade, elas estão preocupadas com o bem próprio, com o sucesso, com a riqueza, com a ambição que elas têm. Elas estão mais preocupadas em ter poder do que ajudar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão inconscientes, que estão vivendo uma vida às cegas, né? Esses seres humanos que facilmente são influenciáveis, manipulados, que gostam de servir, caíram nas garras desse grupo poderoso, as lideranças mundiais, os iluminados, né? Aqueles que se sentem os intelectuais, os donos do mundo, acham que têm um conhecimento, de certa forma têm, que conseguem controlar o psicológico do ser humano, a vida material do ser humano e manter esse sistema como ele está até hoje. Então o mundo hoje está como está por quê? Justamente por causa dessa manipulação que é realizada sobre a humanidade. E não é só um grupo não, existem mais de 4 grupos que controlam o sistema mundial. Vamos dizer assim, eles dividiram a Terra em 4 partes e dividiram seus territórios e criaram suas nações, estabeleceram seus pactos, suas alianças, suas filosofias políticas e, o mais difícil de engolir, também estabeleceram e criaram as suas religiões. Sim, criaram suas religiões para controlar e dominar a humanidade, principalmente através do medo, através da esperança de uma vida após a morte, da punição, do castigo ou da bem-aventurança eterna. Então, através desses sistemas religiosos, políticos, governamentais, filosóficos, educacionais, até mesmo do entretenimento, eles conseguem colocar a humanidade na mão e organizar esse sistema para que a humanidade não saia do lugar. Só que algo começou a acontecer nos últimos tempos, aliás, durante toda a história, mas agora está mais intensificado. E eles estão perdendo o controle dessa situação. Eles perceberam que isso começou a surgir um terceiro grupo de pessoas na Terra. E isso vem acontecendo há muito tempo. Ficou muito evidente isso na época de Cristo, quando Jesus esteve presente aqui, porque ele veio falar com essas pessoas, trazer a boa nova, trazer o conhecimento, a luz do conhecimento
e despertar este terceiro grupo, essas pessoas que estavam aí, de certa forma, para fazer a diferença e não estarem fazendo parte desses dois grupos anteriores, nem para serem escravos e nem para serem dominadores, poderosos e controladores. Então esse terceiro grupo eram pessoas diferentes, esse terceiro grupo eram estrangeiros, vieram para a Terra com um compromisso, elas têm um sentimento dentro delas de que elas têm uma missão, de que elas têm algo a fazer. E essas pessoas do terceiro grupo, elas são rebeldes, elas não aceitam qualquer tipo de manipulação, elas não aceitam a escravidão, elas não aceitam o controle sobre elas, elas se sentem líderes, porém, elas não conseguem sentir maldade no coração para manipular as pessoas. Elas querem fazer algo positivo, elas querem buscar um sistema melhor, elas lutam por uma revolução dentro dessas áreas que eu falei. Elas buscam o conhecimento, elas estudam as religiões, mas não conseguem fazer parte de uma religião. Elas vão atrás do entendimento sobre economia, política, sociedade, mas não conseguem se encaixar em nenhum esquema estruturado. E, de repente, elas começam a perceber que tudo o que está diante dela faz parte desse grande teatro de manipulação. Ela sente essa vontade de fugir, de ir embora. Ela não quer fazer parte mais desse mundo. Ela se sente diferente. Ela pensa que o lugar dela não é mais aqui. E ela imagina que tem algum lugar distante que ela vai voltar para casa. Muitas pessoas acabam entrando em depressão, acabam se sentindo mal, até começam a ter pensamentos muito negativos. E isso faz parte desse jogo, dessa estrutura de manipulação que esse sistema de controle criou. Porque eles sabem que este terceiro grupo, que nós chamamos aqui no canal de os dimensionais, eles vieram justamente para mudar essa situação, para serem exemplos, para fazerem a diferença. Por isso eles são diferentes. Por isso eles sentem essa vontade de mudar as coisas, de mudar o sistema, de fazer o bem. Mas o sistema está tão engendrado, está tão articulado, a prisão que nós estamos é tão grande, que mesmo nós, os diferentes, os dimensionais, estes que se sentem livres, mas não são livres ainda, eles acabam desistindo, porque eles perdem as forças diante desse sistema tão forte que está aí. Só que, se nós percebermos, esse grupo ele está se unindo, ele estava espalhado pelo mundo inteiro, e agora essas pessoas estão se unindo, graças à busca da verdade, à busca do conhecimento que elas estão realizando, incansavelmente, o sistema já foi desmascarado. Essas pessoas já sabem que vivem numa matrix, que vivem num mundo de carochinha, que foi criado justamente para controlar e escravizar o ser humano. O primeiro grupo seriam as pessoas escravas. O segundo grupo são aquelas pessoas manipuladoras, inteligentes, que querem escravizar os ignorantes, o gado. São os pastores, são aqueles que conduzem os cordeirinhos, as ovelhas, para onde eles querem. E o terceiro grupo são aqueles que não aceitam esse tipo de coisa, são aqueles que estão buscando a liberdade, os rebeldes, os diferentes, aqueles que sentem no coração que têm um compromisso, uma missão para realizar no mundo e precisa fazer isso a todo custo, precisa encontrar a sua tribo, precisa encontrar a sua galera, precisa realizar algo para fazer a diferença no mundo. Enquanto ela não fizer isso, ela não vai viver em paz. Este é o maior sintoma que as pessoas do terceiro grupo têm. E um dos objetivos do nosso canal é reunir essas pessoas, realizar essa fusão, essa união de conhecimento, de parceria, né? De despertar todos aqueles que ainda estão adormecidos. E é por isso que a gente traz essa consciência, pede até a vocês, né, que nos ajudem a divulgar, a compartilhar, a propagar essas informações. Porque é de extrema importância que esse grupo, essa massa crítica se forme, essas pessoas diferentes, os dimensionais, que eles se reencontrem, se unam e realizem o compromisso que eles têm aqui na Terra. Quem somos nós, né? Qual o nosso papel? Onde estamos nos encaixando nessa história toda? Será que nós estamos vivendo como escravos, né, submissos a um sistema e não nos questionamos o nosso papel aqui nesse mundo? Ou será que nós estamos sentindo dentro de nós essa revolta, essa rebeldia, essa vontade de buscar algo mais e não conseguimos porque estamos aprisionados nesse sistema, estamos presos à miséria, à falta de dinheiro, tem pessoas que não têm nem o que comer, né? Esse sistema é tão cruel
que eles colocam as pessoas numa vida que elas são obrigadas a buscar a sobrevivência através do instinto, através da luta, através da violência, através da competição, justamente para que essas pessoas consigam chegar no patamar que é justamente o patamar que eles estão. Então, quando você consegue sair do patamar da escravidão, você acha que você está livre, porque você ganhou muito dinheiro, porque você se tornou um bom profissional, se tornou um político, um alto escalão militar, se tornou um presidente, um ministro, começou a ficar importante no mundo e acha que tem algum poder, né? Mesmo dentro das religiões, das universidades, tudo isso são instrumentos de doutrinação, instrumentos de manipulação, para que justamente a população escrava não tenha acesso ao conhecimento, não tenha acesso à verdade. E aqueles que alcançam o sucesso na vida saem da escravidão e se tornam aqueles que começam a mentir e a dominar aqueles que estão abaixo deles. E muitos deles nem sabem disso, acham que estão fazendo a coisa certa, acham que estão trabalhando, estão tendo sucesso na vida. É muito difícil realmente a gente chegar nessa compreensão e se libertar dessa rede, né, de escravidão que eles criaram. O medo que é imposto para nós é tão grande, o pânico, o pavor que esse sistema nos coloca diante da necessidade da sobrevivência, do ajuste social, da adaptação econômica, impede que a gente comece a buscar alguma coisa. E aqueles que começam a sentir esse chamado, muitas vezes buscam através das religiões e até caminhos místicos e esotéricos e sentem a necessidade de abandonar o mundo, abandonar o sistema e viver nas montanhas, né? Uma vida de monastério, uma vida religiosa. Só que isso é outra armadilha, porque as próprias religiões estão com esta armadilha nas mãos para pegar as pessoas que vão desistir, que não vão enfrentar o sistema. Então é muito mais fácil você abandonar o mundo e viver nas montanhas do que estar nele e conseguir controlar a sua própria vida e ser um vencedor dentro dela, mesmo estando aqui neste mundo controlado por esses senhores aí. Então, qual é a solução? Parece impossível, né? Parece que estamos aprisionados num sistema e que a nossa voz não tem poder, a nossa voz não vai chegar a lugar nenhum. Por mais que a gente fale, por mais que a gente publique vídeos, por mais que a gente escreva livros, parece que o acesso à informação, ao conhecimento, não transforma o mundo à nossa volta. Então, o que está faltando? Está faltando justamente um movimento. Nós temos que nos movimentar, nós temos que nos unir. Existem muitas pessoas do terceiro grupo e que estão competindo, brigando para ver quem sabe mais, quem tem mais conhecimento. Pessoas que estão em busca da verdade, mas elas estão competindo entre elas. Elas não estão preocupadas em se unirem para justamente levar a informação para o mundo, despertar as pessoas. Se cada um de nós fizéssemos um movimento e passássemos a nossa informação que nós temos, o conhecimento que estamos alcançando, para todas as pessoas à nossa volta, aqueles que estão mais próximos de nós, e pedíssemos para essas pessoas que elas passem para outras pessoas também, passem para frente, né, aquilo que elas receberem, pouco a pouco a humanidade vai começar a ter informação, ter o conhecimento. Então a chave está na propagação, porque assim nós vamos criando essa massa crítica e as pessoas vão entrando em contato com isso. Se cada um fizer a sua parte, com certeza, muitas pessoas do terceiro grupo, muitos diferentes, muitos dimensionais, vão ser despertados, né? E eles estão vivendo aí no primeiro, no segundo grupo, achando que estão realizando a missão, o trabalho, o compromisso deles, e não estão, na verdade, né? Muitas pessoas questionam, né, a gente, assim, falam, mas vocês estão falando das religiões, mas a religião é algo de Deus, né? São mensagens que vieram para ajudar a humanidade. Sim, com certeza, na época que as manifestações espirituais e de conhecimentos, e na época que o legado cultural foi deixado para certos povos, quando surgia ali um certo personagem diferente, um mensageiro, um emissário divino, né? Ele vinha para trazer o conhecimento, ele vinha para trazer informação justamente para fazer o que nós estamos fazendo aqui, para realizar o que nós estamos propondo aqui, levar a verdade, trazer a luz para as pessoas despertarem. E realmente isso aconteceu no mundo todo. Muitas das manifestações que ocorreram, anos depois, o ser humano tomou posse daquele contexto cultural, histórico, e criou uma religião, institucionalizou uma religião, né, formou um dogma, estruturou um sistema político, social, dentro de um contexto religioso, justamente para que,
a humanidade tivesse que seguir aquelas regras espirituais e religiosas, e que muitas vezes não tinha nada a ver com o que foi passado, na verdade, pelos mensageiros que vieram. Isso aconteceu em todas as religiões do mundo. Então, é muito difícil rompermos com o paradigma de que, possivelmente, a nossa crença religiosa esteja maculada, infectada por uma intervenção humana dessas pessoas aí do segundo grupo, que são os controladores do mundo, que, por interesses humanos, criaram, inclusive, uma imagem de um Deus que não é real. Que, na verdade, eram deuses que supostamente estavam aqui na Terra se passando por deuses, né? E quem eram essas pessoas que pediam adoração, sacrifício, oferendas, rituais? Deus precisa disso? O que será que aconteceu que a maioria das religiões se tornou ritualística, se tornou um ato de adoração, de submissão e de obediência a um Deus que precisa que a humanidade sirva a ele? Será mesmo que Deus precisa disso? Será? Quem eram essas pessoas que vinham e se passavam por deuses em todos os povos, em todas as culturas? Então é isso que nós temos que investigar, é isso que nós temos que procurar saber, buscar a verdade por trás dessas coisas. Porque se nós descobrirmos que grupo é esse que está no controle da humanidade, nós vamos descobrir que é o mesmo grupo que estava por trás aí da criação de todas as religiões no mundo. Muitas vezes divididos em setores, em facções. E eles controlam a humanidade até hoje. E nós estamos aqui neste mundo assistindo a essa peça teatral, assistindo esse show de horrores, né? E o que temos que fazer aqui? Temos que nos enquadrar ao sistema que eles criaram? Temos que viver a nossa vidinha para esperar a morte chegar? Ou será que nós viemos aqui para fazer a diferença, para deixar um legado de conhecimento, deixar nem que seja um mínimo de transformação para o grupo de pessoas que está à nossa volta? Então nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos atuando, nós estamos realizando aquilo que nós viemos fazer aqui? Ou estamos ainda com medo e nos sentindo cordeirinhos, né? Escravos desse sistema? Nós temos medo do quê? Temos que fazer essa reflexão, temos que nos questionar qual é o sentido da minha vida. Eu estou aqui para ser um escravo, para ser manipulado? Eu estou aqui para controlar as pessoas, para manipular as pessoas, para ser um senhor do mundo? Ou eu estou aqui para trazer dignidade, consciência, luz, bondade, paz para esse mundo? Qual é o nosso papel aqui? Então nós estamos falando aqui para o terceiro grupo, para vocês que estão escutando aí, porque eu tenho certeza, se tem alguém ouvindo essa live, é porque ela já está consciente que ela faz parte do terceiro grupo. Ela já sabe que ela é um dos diferentes. Ela já sabe que ela é um dimensional. Ela já sabe que ela tem algo a realizar nesse mundo. E às vezes está só esperando o momento para dar o início, encontrar a sua turma, encontrar o seu grupo de atuação. Quem sabe a gente possa formar essa grande corrente de atuação no mundo. Uma armadilha importante que atrapalha as pessoas a se unirem e divulgar mais o conhecimento é o ego humano. O ego humano, na verdade, faz parte da nossa natureza humana. E nós temos que trabalhar nosso autoconhecimento, nós temos que buscar não só conhecer a verdade lá fora, mas buscar a verdade dentro de nós também. Porque nós somos vítimas, sim, desse sistema. Nós somos educados, nós somos condicionados, nós somos criados dentro de um sistema familiar, educacional, muitas vezes religioso também, sociocultural. E o nosso ego é justamente o nosso aspecto de personalidade que existe dentro de nós para nos proteger, para nos trazer o sentido de segurança, de que nós somos importantes, de que eu sou alguma coisa. E o ego ele é construído com diversos papéis condicionados, estes que foram criados, né, durante a nossa vida, para que nós possamos exercer essa vida teatral que é imposta para nós. E é justamente quando a gente desperta, né, muitas vezes a gente acorda para essa realidade maior, que nós nos sentimos parte de um grupo diferente, o nosso ego se apodera desse sentimento de que eu sou diferente, eu sou importante, eu sou um dimensional, eu tenho conhecimento, eu sei a verdade, ninguém sabe mais. Então agora eu vou ser poderoso porque eu tenho conhecimento. Isso é uma grande armadilha do nosso ego, né? Temos que ficar vigilantes quanto a isso. E é justamente o nosso ego que pode atrapalhar todo esse nosso trabalho, né? Ele que foi condicionado a ser escravo, ele que foi condicionado a ser dominador, a ter os seus dramas de controle, né? Então nós temos que trabalhar nosso autoconhecimento, estudar
a consciência, entender como funciona a nossa mente, as nossas emoções, nossa personalidade, nos conhecer realmente, para que a gente possa se tornar um instrumento de ação lúcido, digno, para que a gente possa ser um exemplo daquilo que nós estamos pregando. Você poderia falar um pouco da finalidade da maçonaria no sistema implantado. E ela faz parte, na verdade, de um dos grupos, uma das sociedades secretas que manteve o controle da informação e que estruturou toda essa rede de controle mundial. Mas não é só a maçonaria, não. Existem outros grupos, outras sociedades secretas também que controlam o conhecimento, a informação. A gente sabe que, no princípio, quando a maçonaria surgiu, os maçons, que são conhecidos como os antigos obreiros, os pedreiros, aqueles antigos construtores na Idade Média, por alguma razão, eles tiveram acesso a um conhecimento no passado e conseguiram manter este conhecimento em posse deles. E outros grupos, depois, foram se aliando a esta maçonaria, principalmente os templários, que também tiveram acesso a essas informações e se uniram a este grupo. E a Igreja Católica, que tinha uma relação direta com os templários, não conseguiu controlar a situação. Então, de certa forma, a maçonaria versus a Igreja Católica, o Vaticano, constituía dois grupos paralelos de poder que tiveram grande influência nesse sistema que foi estruturado no mundo hoje. Então, de um lado ficou a religião, de outro lado ficou os sistemas governamentais. Principalmente aqui no Ocidente, houve um controle, uma manipulação muito maior por parte dessas duas organizações aí, dessas duas sociedades secretas, maçonaria e o Vaticano. Jesus era do terceiro grupo, era um dimensional? Com certeza. Não só era do terceiro grupo, como ele veio para despertar todas as pessoas do terceiro grupo que estavam presentes naquela época. E ele entrou numa relação muito direta com essas pessoas para transmitir um conhecimento muito específico, um conhecimento que, infelizmente, foi deturpado hoje em dia, Muitas informações que ele deixou para o terceiro grupo era justamente para que estas pessoas encontrassem o caminho do que ele chamava de vida eterna. Era um conhecimento muito ligado à alquimia, à transmutação, à vida eterna. Que conhecimento era esse? Ele foi exemplo dessa sabedoria e desse conhecimento. Ele deixou realmente um legado na época. Só que, infelizmente, o terceiro grupo, os dimensionais que estavam presentes lá na época, de certa forma não conseguiram dar continuidade à missão que eles tinham. E o sistema, o segundo grupo, o governo oculto na época, que estava muito ligado aos romanos e principalmente à religião judaica, conseguiu controlar e interferir no processo de difusão do conhecimento, manipulou toda a informação e distorceu tudo depois com a criação do cristianismo ou da Igreja Católica Apostólica Romana. A gente sabe que alguns dos apóstolos conseguiram resguardar o legado do conhecimento e saíram daquela região e foram para uma outra parte da Terra. E passaram muitos anos difundindo o conhecimento. E é por isso que outros grupos conseguiram resguardar o legado de conhecimento quando eles perceberam que aquelas informações, aquele conhecimento, aquelas verdades que haviam sido deixadas por este cara, caíram na mão de pessoas ao redor do mundo. Essas pessoas guardaram esse conhecimento, esconderam esse conhecimento, ocultaram, criando aquelas pequenas sociedades secretas. E a Igreja Católica, sabendo disso, fez questão de perseguir essas pessoas. Por isso tantas guerras, por isso tantas batalhas religiosas que foram criadas no mundo. Porque, na verdade, um verdadeiro conhecimento que foi deixado não poderia ser exposto para a humanidade. E isso tem a ver com aquilo que as antigas lendas e mitos falam sobre o Santo Graal, o segredo do Santo Graal. E tem a ver com Jesus e Maria Madalena. Um dia nós vamos falar sobre isso aqui no canal. O conhecimento, principalmente dentro do cristianismo, foi totalmente deturpado, Sabemos que 380 anos depois, supostamente, da passagem de Cristo pela Terra, o imperador Constantino, romano, ele institucionalizou o cristianismo como religião oficial de Roma, sendo que foram 380 anos perseguindo as pessoas que propagavam o conhecimento e a informação sobre este personagem que esteve na Terra. Então, naquele momento, eles decidiram o que iria ser compilado dentro de tantos textos e evangelhos que haviam, Eram
eram muitos, não eram só 4, eles decidiram, os romanos, ou seja, aqueles que perseguiam Jesus Cristo, decidiram o que iria formar o Novo Testamento, o livro cristão que entraria na Bíblia. Então, se os maiores inimigos, as pessoas do segundo grupo, estruturaram e criaram a religião cristã, por que as pessoas do terceiro grupo, que estavam com Jesus Cristo, não conseguiram trazer a verdade e o conhecimento? Onde elas estão? Elas estão aqui até hoje. Somos todos nós. Estamos aqui esperando justamente aquilo que ele disse, que ele profetizou lá atrás, que ele voltaria, né, juntamente com seus mensageiros, seus anjos, voltaria para buscar aqueles que estavam perdidos aqui. Quem são estes? Que ele veio e que ele voltará para trazer a boa nova. Quem são? É muito importante a gente compreender a verdadeira história da humanidade, a gente buscar realmente o conhecimento, porque aí uma cortina vai se abrindo, a gente vai expandindo nossa consciência e vai tendo uma nova visão da realidade. E isso vai trazendo motivação, vai trazendo um sentido, um espírito de investigação, de pesquisa, né, muito maior. E se a gente conseguir passar isso para as pessoas, fazendo a sua pesquisa, vai somar, né, nesse grande grupo de ação que nós estamos formando. Percebemos que esse terceiro grupo vem crescendo, despertando para este compromisso. Como a grande elite pode impedir que essas consciências expandam, ou eles estão ameaçados? É muito importante a gente compreender o que esse governo oculto faz para impedir que o terceiro grupo, os dimensionais, despertem, né, e cheguem nessa consciência que nós estamos falando aqui. Bom, primeiro, eles vão atuar no sistema de crenças, porque nós já falamos, né? Através das religiões, através do sistema de crenças, em toda parte do mundo. Eles tentaram isso principalmente através da Igreja Católica. Fato. Segundo, através do sistema governamental, dos sistemas políticos, dos sistemas de leis, né? Da justiça, das regras sociais. Eles colocam as pessoas num contexto que nós temos que seguir aquilo que está predeterminado, para estarmos na lei. Se nós sairmos da lei, nós estamos fora da agenda e das regras que foram criadas. Só que o mais grave de tudo começa, na verdade, com os encantamentos, né, que nós chamamos da terceira dimensão, quando eles atuam no nosso emocional, eles atuam através dos desejos, né, gerando entretenimento, gerando paixões, gerando distrações, que no passado era chamado de pão e circo, né, para deixar as pessoas entretidas em ilusões, em coisas que não levam a lugar nenhum. Quanto mais distrações para despertar as emoções do ser humano, mais eles conseguem manipular as pessoas que estão no terceiro grupo, para distraí-las, né? Deixá-las num estado assim, de torpor mental, iludidas, com uma falsa sensação de felicidade e de alegria no mundo, né? A outra forma que eles manipulam é através da educação, através do próprio conhecimento, né? Da ciência e outras formas mais. Eles doutrinam as pessoas com conhecimentos falsos, com mentiras, né, que foram criadas aí ao redor dos séculos. Começando pelo formato da Terra, que muitos acham que nós estamos num planeta... Aqui eu vou interromper, porque essa parte da Terra eu não concordo com ele. É a única parte que eu não concordo com Rafael Hungria. Porque ele acredita que a Terra é plana. Aí eu não acredito. Eu conheço, inclusive, a família que descobriu, um personagem da família que descobriu que a Terra é redonda depois de muitos e muitos estudos. A família de Paul Vidal de la Blache. Então, essa parte que ele fala da Terra plana é a única parte que eu não concordo com Rafael Hungria. Por isso, eu finalizei ali as declarações dele super certas. E nós temos que sermos seres dimensionais, como eu tenho certeza que eu sou, porque eu estou do lado da verdade, eu estou do lado da vida, eu estou do lado da luta pelo despertar da humanidade. E quando fala ir para as montanhas, a minha montanha é uma montanha de conhecimentos e de verdades. Por quê? Nesse mundo de tantas mentiras, de tantas enganações, aquele que fala a verdade é crucificado, é considerado prepotente,
porque tem verdades que nós temos que ter conhecimento delas. Se nós não tivermos conhecimento delas, nós seremos enganados. Então, conheceis a verdade e ela vos libertará. E você querer transmitir a verdade para aqueles que não a conhecem não significa prepotência. Agora, o adjetivo que me deram é que eu sou prepotente. Então, é o seguinte, a prepotência é outra coisa. Agora, você ter conhecimento da verdade, você querer seguir a verdade, você querer seguir aquele caminho certo, correto, que nos dará segurança, nos dará prosperidade, nos dará felicidade, não é prepotência, e sim verdade, justiça e querer alcançar uma grande vitória, na vitória das luzes, na vitória da era do ouro, da era de aquário, da era divina, aonde os seres que, como eu, estão trabalhando para a melhoria da Terra, para que as pessoas sejam corretas, para que as pessoas abandonem esse mundo de traições, esse mundo de inverdades, esse mundo de manipulações, esse mundo de enganações, esse mundo de corrupções. Então, quando a gente tenta despertar as pessoas que existe o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da justiça, para que a gente não tenha problemas, isso não se chama prepotência, isso se chama ter conhecimento da verdade para nós nos libertarmos dessa Matrix. Então, queridos amigos, queridas amigas, senhoras e senhores, vamos fazer com que as pessoas despertem. Vamos fazer com que as pessoas tenham conhecimento das verdades, que é muito mais fácil a linha reta das atitudes corretas do que as linhas tortuosas de atitudes que poderão ser tenebrosas, com consequências sérias. Vamos agir dentro das leis de Deus principalmente, porque as leis humanas são falhas, mas elas nós temos também que segui-las para nós termos segurança que nós teremos o caminho da vitória na Terra. Mesmo que estejamos nessa época dificílima do planeta, talvez seja uma das épocas mais difíceis desde a época de Noé, mas agora nós temos mais conhecimentos. A gente sabe que muitos fatores que estão acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, que tem um plano de destruição dos Estados Unidos. Então, os fatores Harper pode estar acontecendo e não a natureza que está fazendo. É muito complexo viver, principalmente quando nós temos conhecimento que nós somos manipulados o tempo todo. O tempo todo nós somos usados por pessoas do mal para nos enganarem, para querer que nós irmos para um caminho errôneo da nossa própria destruição. Então, nesse mundo que estamos vivendo, todas as verdades têm que serem reveladas para que nós possamos nos salvarmos de qualquer acontecimento que não seja do bem, que não seja da paz, que não seja para alcançar a felicidade, o amor incondicional. Para nós sermos seres quânticos, que daremos saltos quânticos em busca da liberdade, em busca de termos uma vida com aquilo que todos sonham, a felicidade real e não a felicidade imaginária. Porque eles fazem entretenimentos para que a gente tenha assim uma sensação que estamos felizes, mas a felicidade está longe de ser
manipulada. A felicidade, ela só é sentida no coração. Vamos despertar para termos um Natal lindo, sabendo que Jesus veio. A data dizem que está errada, que não é essa, mas não importa. Um ser que veio ensinar o amor incondicional, o perdão. Ele sabia da física quântica que esses sentimentos equilibram as nossas células, que esse sentimento nos dão saúde física, mental, espiritual e da nossa alma. Um abraço quântico de feliz despertar para termos um lindo Natal e um ano novo, numa vida nova, num planeta novo, na quinta dimensão.